E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um react dessa matéria da CNN com 10 motivos que explicam por que o Lula pode perder as eleições. Vou aqui dar minha opinião e agregar os meus conhecimentos ao que for falado por esse jornalista. Me disseram que essa matéria é bem interessante, então eu quero ler ela junto com vocês. Vamos começar. O ex-presidente ainda está no topo da corrida eleitoral, mas o viés de Bolsonaro é de alta, e nesse momento não há favoritos. Saiba por que Lula pode perder a eleição. Bom, muito interessante ver isso porque alguns meses atrás as pessoas estavam dando a vitória do Lula praticamente como certa. Mas a gente percebe um alto engajamento do Bolsonaro nas redes sociais, nas passeatas e na mídia. Então vamos entender um pouco o que está por trás desse enfraquecimento da narrativa lulista e da sua campanha. Acredito que vai ser bem interessante. O que pode explicar o fenômeno de Bolsonaro e uma eventual reeleição? Separei 10 pontos para você ficar atento sobre por que Lula pode perder a eleição. Vamos nessa, tô animado. Animado para ler o texto aqui, não tô declarando viés. Primeiro ponto, Lula voltou a falar como sindicalista radical e retrógrado, afastando muitos eleitores de centro e social-democratas que temem um retrocesso. O tom revanchista também não ajuda a quem quer formar uma frente ampla. Elogios à ditadura nicaragüense, acenos à censura da imprensa, ataques ao teto de gastos. Holy shit, fui sabotado pelos globalistas. Pera aí. Quando eu falo globalistas, eu tô ironizando só, galera. Relaxa, não sou chapéu de alumínio, não. Voltando aqui. Elogios à ditadura nicaragüense, acenos à censura da imprensa, ataques ao teto de gastos e a tímida reforma trabalhista formam um conjunto nada bom para quem quer vencer uma eleição majoritária. O Brasil de 2022 parece ter vencido a pandemia, a economia começa lentamente a se recuperar e um certo otimismo de um país sem memória não combina com o mau humor e radicalismo ideológico. Bom, vou comentar um pouco esse primeiro ponto antes da gente passar para o próximo. Realmente, o Lula ele tá batendo na tecla das pautas que ele já vinha falando antigamente, e que a gente viu que não sustentaram um crescimento no Brasil a longo prazo, porque o PT teve 4 mandatos e 13 anos no poder, e a gente sabe que o Brasil não foi tão pra frente assim quanto eles disseram. E não dá pra culpar o Bolsonaro por toda a nossa crise econômica, sendo que ele só teve um mandato, ainda não completo, e ainda durante a pandemia. Outra coisa, a população rejeita a censura da imprensa, e é um pouco hipócrita, até os próprios esquerdistas que criticavam a censura na época do regime militar, agora apoiarem certa regulamentação da mídia que provavelmente vai censurar vieses de direita. Então mesmo você não sendo de direita ou de esquerda, eu acho que você tem que ser a favor de uma certa liberdade de expressão para que as pessoas possam expor as suas ideologias e a gente possa avaliar o que cabe mais, o que faz mais sentido. Bom, aqui continuando com o ataque ao teto de gastos. O Brasil é um país altamente endividado, a nossa máquina pública gasta muito dinheiro e a gente tá pagando a conta com inflação. Então quando o presidente vem e fala que vai acabar com o teto de gastos e expandir o gasto público, a população já não vê com bons olhos. Porra, você quer gastar mais do nosso dinheiro? Sério? Vocês já não ganham o suficiente? Já não tem grana suficiente nesse estado para você fazer esses programas sociais? Que tal vocês falarem mais sobre redução de privilégios? Enxugamento das partes inúteis da máquina pública, para então viabilizar que esse dinheiro utilizado para essas coisas vá para os programas sociais. Você não precisa aumentar o endividamento público para fazer essas coisas. E as propostas do Lula e também as do Ciro Gomes visam sempre atacar o teto de gastos e gastar mais o nosso dinheiro. Aqui também tem o ataque à reforma trabalhista. E a gente sabe que o desemprego é um grande problema do Brasil. A gente tem uma burocracia muito grande, as pessoas estão cada vez mais abrindo pequenas empresas e tentando empreender e se deparando com uma burocracia gigante, que a reforma trabalhista veio para dar uma simplificadinha. Aí o Lula vai lá e ataca isso, retomando modelos retrógrados de contratação que visam uma ampla regulamentação do Estado. A gente viu que isso só gera burocracia, desemprego e dificuldade para se fazer negócio, e o brasileiro não gosta disso. Então se o Lula quer se manter no topo da corrida eleitoral, caso ele ainda esteja, né, eu acredito que ele tem que olhar mais para o empreendedor e parar de atacar ele como o grande vilão, porque aqui no Brasil os empreendedores muitas vezes são pequenos ou médios, pessoas muitas vezes pobres ou de classe média baixa que estão tentando abrir sua empresa. Agora vamos para o próximo ponto. 2. Lula não tem mais Duda Mendonça e João Santana, assim como uma assessoria de comunicação profissional que saiba apelar ao eleitor médio, como em 2002. Para quem não sabe, Duda Mendonça e João Santana são os 2 marqueteiros que tornaram Lula presidente em 2002, responsáveis pela sua campanha e de outros esquerdistas aqui na América do Sul, como Hugo Chávez. Inclusive, se eu não me engano, esse João Santana tá trabalhando agora para Ciro Gomes.
Vamos dar uma conferida. João Santana, marqueteiro de Ciro Gomes, sofre princípio de AVC. Caralho, que tenso. Ele passa bem e não apresenta sequelas. A alta deve ocorrer nos próximos dias. Isso já faz um tempo, então ele já deve estar de boa. Mas enfim, esse João Santana aqui foi o responsável por criar aquela imagem de Lula simpático, Lula moderado, e tirar aquele peso de sindicalista, socialista, que assustava os eleitores médios na época. Então ele foi um dos grandes responsáveis por essa imagem do Lula mais moderado, que fez com que ele ganhasse as eleições. Mas digo que ele também não é flor que se cheire, porque já foi condenado na Lava Jato por recebimento de propina para campanhas do PT. E o Ciro Gomes, ao ser questionado sobre isso, fala: ele já pagou o que devia à justiça. Agora pode vir pra minha campanha. Ai, ai. Sorte dele que o brasileiro não pesquisa, ou não liga tanto pra corrupção, não sei, cara, mas... o cara recebeu propina pra campanha, e depois foi contratado pra campanha de novo, de outro cara. Meu Deus, ele devia ter, tipo, sido afastado dessa profissão. Caralho, ele é corrupto, mas tá, enfim. Não vou entrar nessa. Mas enfim, Lula perdeu Duda Mendonça e João Santana, seus principais marqueteiros, tá sem um meio de comunicação para apelar pro eleitor médio, e o seu mais influente na área agora é Franklin Martins, alguém que dificilmente conseguirá ampliar o discurso para fora da bolha lulista. Muito que eu vejo acontecendo com a campanha do Lula é que eles estão apenas dentro da bolha deles que já comprou o discurso do passado. Eles não estão ampliando para os jovens, modificando as pautas, a nova economia, a nova dinâmica de empreendedorismo, de modernidade. Então ele tá ficando pra trás. É isso, Lula tem 76 anos. Ele é da velha política. O Bolsonaro já não tem tanta idade. Ele sabe lidar com essas coisas. Então por isso que ele tá saindo na frente. Se você pegar as entrevistas do Bolsonaro nos podcasts, a audiência que ele tá tendo nos programas de TV é sempre maior, porque ele é um cara que tá conseguindo dialogar com a mídia. Dialogar com as pautas do momento. Até sobre feminismo, Bolsonaro tá querendo falar. Aprovou não sei quantas leis para as mulheres e fica escancarando isso toda hora. Tá utilizando inclusive as mesmas armas populistas do Lula, como o auxílio para isso, auxílio para aquilo. Então Bolsonaro tá canibalizando muito dos eleitores que iam pro Lula por causa dessas pautas. E aqui continuando, Lula perdeu estrategistas como Márcio Thomas Bastos, Antônio Palocci e José Dirceu, que ainda é aliado, mas está praticamente fora de combate. Com Gleisi Hoffmann, Franklin Martins e Gilmar Tato no núcleo duro da estratégia de campanha, Lula terá problemas adicionais. Gleisi Hoffmann é uma política nada carismática, bem extremista, que não vai conseguir dialogar com o eleitor médio. Então é isso, Lula está em péssimas mãos. Pelo menos falando de estratégia de campanha e assessoria. Vamos para o próximo ponto agora, 3. Bolsonaro é o político que mais sabe usar as redes sociais no Brasil. Olha lá, já falei um pouco sobre isso agora, mas interessante que ele botou esse ponto aqui. A lógica das campanhas eleitorais de 20 anos atrás, quando Lula venceu 2 eleições presidenciais no segundo turno, é tão distinta que o septuagenário ex-presidente dá sinais de não conseguir entender a nova realidade. Seu festejado gênio político em tempos analógicos não está se adaptando bem ao mundo digital. Então o Lula, ele se dava muito bem na era antiga, onde ele fazia grandes comícios até para 100 mil pessoas, e reunia funcionários, e era um líder sindical, que fervia as massas. Nessa época ele estava no topo. Desde a redemocratização do Brasil ele já estava lá batendo na tecla de juntar gente no comício, de lotar estádio, de sair pelo Brasil fazendo diversas reuniões com milhares de operários. Só que agora são tempos de nova mídia. Tempos de internet, e o Lula não tá se dando bem com a tecnologia, ele é um cara de 76 anos. As estratégias de hoje são completamente diferentes das estratégias que ele usou no passado. E ele não tá entendendo isso, porque como que você vai entender isso? Mano, depois que você atingiu 70 anos... Cara, minha avó aqui, minha avó, porra, ela não vai conseguir lidar bem e entender com as redes sociais. E o Lula é igual aos nossos avós. Então é isso, cara. É bem simples esse ponto. A sorte dele é que tem várias influenciadorazinhas aí que estão comprando a eleição dele porque odeiam o Bolsonaro. Aí elas dialogam com o jovem pra ele. Então essa tá sendo a arma do Lula, mas eu acho que não é suficiente. Se ele quiser se dar bem nas eleições, ele precisa entender mais das redes sociais. Mas é isso, vamos pro próximo ponto. 4. Bolsonaro não é um tucano, é um opositor de verdade. Lula se acostumou a vencer eleições de social-democratas que não tinham uma diferença ideológica significativa com ele, divergindo apenas sobre meios e métodos. Exatamente. As últimas eleições que o Lula ganhou geralmente eram adversários do PSDB que não tinham nenhuma identificação com o povo, que não tinham carisma. A primeira eleição, Lula ganhou de José Serra. José Serra tem o carisma de um pepino, em conserva.
Aí você vai ver as propostas dele. Basicamente as propostas do Lula, um pouco maquiadinhas, aí o Lula, com maior identificação com o povo, propostas um pouco parecidas, mas um pouco mais radicais, conseguia se eleger. Vamos ver todos os adversários do Lula aqui nas eleições. Começando por 2002, que eu já citei, ele enfrentou José Serra do PSDB. Famoso Teatro das Tesouras, propondo as mesmas coisas, um tinha mais carisma, levou. Agora vamos para 2006. Geraldo Alckmin é basicamente um clone do José Serra. Que hoje, inclusive, é vice na chapa de Lula, que eu ainda não entendi qual foi esse movimento. Se é por articulação política, talvez faça sentido, mas se é para conquistar público, não vai dar certo. Ninguém simpatiza com esse cara. Lula ganhou com 60% dos votos. Então é isso, dessa vez ele tem um adversário de verdade, que tem uma base eleitoral que gosta dele. As pessoas gostam do Bolsonaro. Ele tem fiéis, igual o Lula tem. Então é uma polarização de dois políticos carismáticos para os seus nichos. E também é a primeira vez que a gente tem uma direita de verdade, porque antigamente a gente tinha duas esquerdas. A esquerda vermelha e a esquerda azul. Então se você era de direita, você não tinha muito bem o que escolher. Você acabava indo pro PSDB fingindo que era uma direita, mas você sabia no fundo que não era. Pra você ter uma ideia, até o Bolsonaro votou no Lula em 2002. Inclusive confesso publicamente que eu votei no segundo turno no Lula. E escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. E agora, diferente do passado, Lula tem um real opositor, que foca muito nas pautas de família, Deus, pátria, liberdade econômica de vez em quando, o que é bem diferente do petista. Mas vamos continuar aqui. Lula se acostumou a vencer eleições de sociais-democratas que não tinham uma diferença ideológica significativa com ele, divergindo apenas sobre meios e métodos. O candidato Bolsonaro é um opositor explícito de tudo que Lula representa, e o eleitor já entendeu isso. Bolsonaro coloca a disputa em termos morais, do bem contra o mal, e foca numa pauta de costumes que agrada o eleitor médio e causa asco na elite progressista. Elite progressista que já não tem identificação com o povo. Quem critica as medidas do Bolsonaro de distanciamento social, é claro, eu não acho que ele se comunicou bem durante a pandemia, acho que ele poderia ter feito muito melhor, mas quem mais criticou e mais pegou no pé dele foi uma elite que não tem identificação com o povo, que podia ficar em casa, que tinha dinheiro suficiente, enquanto o Bolsonaro tava lá falando com o cidadão médio, com a pessoa que precisava de grana, com a pessoa que tava puta e chamava de gripezinha assim como ele chamava. E essa elite progressista que é pouco aparelhada para entender e discutir esses temas fora de abstrações acadêmicas ou sem defender pautas impopulares. Beleza, próximo ponto. 5. Bolsonaro acabou com o teto de gastos para se reeleger. O governo atual tirou todos os freios para pisar fundo nos gastos públicos, como o calote em precatórios e o orçamento secreto de 16 bilhões, que colocaram na rua a mais poderosa máquina eleitoral já vista na história do país. Todos os pacotes de bondade, de auxílios a reajustes para o funcionalismo público, já começaram a surtir efeito nas pesquisas. Então é isso, o Bolsonaro ele tá atuando até numa área que ele falou que não ia atuar, o famoso populismo, distribuindo auxílios para as pessoas terem uma imagem positiva de seu governo e acabarem votando nele por, porra, tô ganhando umas coisas aqui, vou nele, não quero que isso pare. É claro, muitas pessoas precisaram do auxílio porque elas eram obrigadas a ficar em casa, então elas tinham que se sustentar de alguma forma. Se não tivesse esse auxílio, literalmente as pessoas morriam de fome. Mas o Bolsonaro se aproveitou disso. E agora, a maior arma do Lula era o populismo, e o Bolsonaro tá usando essa arma também. O que resta ao Lula então? Fica o questionamento. Vai falar de Bolsa Família? Bolsonaro deu Auxílio Brasil. Vai falar de funcionalismo público? Bolsonaro tá aumentando o salário do funcionalismo. E se você é da galera da liberdade econômica e ficou puto com o Bolsonaro por causa disso, porra, Bolsonaro, como que você tá fazendo isso? Tá estourando pacote de gastos? Cadê o respeito, austeridade fiscal, liberdade econômica? Tá, você que ficou puto com o Bolsonaro por causa disso, você vai fazer o quê? Você vai votar no Lula? Então é muito fácil, o Bolsonaro não tá arriscando esse eleitor. Esse eleitor vai ter que engolir isso e aceitar ele. E o eleitor que gosta de populismo não precisa ir só com o Lula, tem o Bolsonaro também. Então se você pensar em marketing político, foi uma estratégia muito inteligente. Apesar de eu não apoiar aumento de gastos. Mas vamos lá. 6º ponto. O Centrão está com Bolsonaro. Por mais que o Centrão pense em aderir a Lula numa eventual vitória, com certeza eles vão fazer isso, no governo Bolsonaro, esse grupo político está formado por representantes do Progressistas, Republicanos, União Brasil, PL, PTB, Podemos, PSC, Avante, entre outros. Nunca teve um acesso tão facilitado e privilegiado aos cofres públicos. Ciro Nogueira, Ricardo Barros, Arthur Lira estão em casa nesse governo e cada vez mais seduzidos pelo bolsonarismo. Então tanto Lula quanto Bolsonaro são grandes articuladores do Centrão. Trouxeram eles para dentro do governo porque viram diversas vantagens em tê-los por lá.
Porque eles têm grande quantidade das cadeiras do Congresso. São partidos muito capilarizados aí pelo Brasil. Então o Centrão tem vários deputados, vários prefeitos, vários governadores que vão estar sempre ali apoiando o candidato que está beneficiando seu partido. E se o Bolsonaro é o cara que está no poder atualmente, então ele já tem a vantagem de ter negociado com esses caras. Então caras que estão negociados com o governo, eles não querem ter que renegociar com o próximo presidente. Então eles pensam, porra, eu vou acabar apoiando o Bolsonaro aqui, porque vai ser mais fácil para mim. O Centrão gosta da manutenção do poder. Vamos lá, continuando. 7. A Lava Jato maculou a imagem de Lula para sempre. Por mais que o judiciário tenha revertido as decisões principais motivadas pela Operação Lava Jato, o Brasil foi exposto a uma série inédita de escândalos, um conjunto impossível de se apagar da memória. Lula ficou 580 dias preso, e sua soltura, no país da impunidade para crimes de colarinho branco, não muda a história. Mesmo quem defende Lula convive mal com o mensalão, petrolão e outras manchas indeléveis no currículo do petista. Então é isso, o governo do Lula foi marcado por grandes esquemas de corrupção e o brasileiro não quer viver isso de volta. Se você pegar o governo Bolsonaro, ok, a gente teve algumas suspeitas ali, rachadinha ali, protegeu os filhos, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas agora compara com o governo Lula. Mensalão foi explícito, compra de deputados, petrolão, Petrobras sucateada, vários empresários ficando bilionários, chamados campeões nacionais beneficiados pelo BNDES. No governo Lula e Dilma, Odebrecht, OAS, Joesley Batista, nomes que não saem da mente do brasileiro, todos ligados ao governo PT. E a gente não quer ver isso de volta. O brasileiro médio não quer ter essa noção de viver em um país tão corrupto de novo. E votar no Lula é meio que permitir que isso volte. Por que seria diferente? Sabe, é aquela dúvida, por quê? Se ele fez isso no passado, por que ele não vai fazer isso de novo agora? Ele melhorou? Ele pensou, não, na verdade eu não vou mais negociar com grandes empreiteiras. Eu duvido. Até ele duvida, não tem quem não acredite nisso mais. Até o maior petista já ficou manchado com essa história na cabeça. Quanto mais o eleitor médio, que tem ali uma dúvida entre Lula e Bolsonaro. E foi muito bem colocado o que ele falou aqui. Por mais que a justiça tenha revertido as decisões, que não foi bem isso, sua soltura no país da impunidade para crimes de colarinho branco não muda a história. Não muda a história, a gente viu as provas, a gente não precisa da condenação na justiça. Foda-se o que a burocracia, o que o STF tá falando, se o Lula é inocente ou não. A gente como brasileiro, literalmente não liga mais pra isso. A nossa justiça é feita com base nas provas e evidências que foram mostradas. Em anos de jornais acusando o Lula de ser corrupto, mostrando empresários fugindo do país, mostrando gente presa, mostrando delação premiada. Aqui em Curitiba fizeram uma pilha de dinheiro no centro da cidade e colocaram assim, o que a Lava Jato tá devolvendo para os cofres públicos. Isso tudo aconteceu no governo petista. Aparelhamento da Petrobras, uma das maiores empresas do nosso país. Dinheiro estava sendo retirado de lá para financiar a corrupção, para pagamento de propina. Então isso com certeza manchou muito a imagem do Lula e talvez seja um dos principais pontos que ele possa perder essa eleição. 8º ponto, Lula aos 76 anos está desgastado, principalmente sua imagem, mas também em questões físicas, é claro. E a marketagem do PT e o próprio ex-presidente tentam vender a imagem de um Lula forte, energético e até viril. Mas seu aspecto é de alguém que sofreu muito com o passar do tempo, a prisão e os dissabores da vida. Cara, eu não acho que o Lula parece um velho coitado, eu acho que ele tá assim bem enérgico, mas não muda o fato de que ele tem 76 anos. Pra alguém de 76 anos, ele tá muito bem sim, eu considero pelo menos. Mas ainda é alguém de 76 anos. Então ele já não tá conseguindo articular tão bem, pensar bem em várias estratégias, se adequar aos novos tempos, à mídia, a entender as pautas dos jovens, que são sim uma base eleitoral muito grande. Então a idade realmente tá pesando. Mas continuando aqui. Ao falar, ele parece magoado, rabugento e até vingativo, contra um Bolsonaro que tira fotos rindo, cercado de fãs fiéis fanáticos, praticando esportes e ativo. Então Bolsonaro fica fazendo piada, fica tirando sarro, fica imitando, e a galera gosta disso. A galera gosta de um presidente mais ativo, porque o brasileiro gosta de show, gosta de figuras enérgicas, assim como o Lula era no passado. Fazia seus comícios, gritava, agitava a população. E ele não tem mais pique pra fazer isso. Enquanto o Bolsonaro ainda tá lá pilotando moto em motociata. E os tiozão do churrasco ficam felizes da vida com essa porra. 9º ponto. Lula tem em Ciro Gomes um forte opositor dentro da esquerda.
Entre os que se identificam com as teses de esquerda, Lula nunca teve uma oposição real e que ameaçasse sua posição como principal líder da esquerda brasileira. Ciro Gomes é um opositor raivoso e que contratou João Santana como marqueteiro, um profissional que não apenas sabe tudo da eleição, como de lulismo. Ou seja, o que eu falei já nesse vídeo, Ciro Gomes está canibalizando a esquerda, pegando votos do Lula e também atacando muito ele nas mídias sociais, nos debates. Então, se você é um esquerdista que acompanha Ciro Gomes e Lula, toda hora você vê críticas do Lula ao Ciro, e essas críticas entram na sua cabeça e a imagem do Lula começa a desgastar na sua cabeça. Então, a posição do Ciro Gomes, de certa forma, ajuda o Bolsonaro, que continua se tornando a única voz da direita que não teve competência suficiente para fazer uma terceira via de força, enquanto a esquerda está dividida. E é isso, o marqueteiro do Ciro Gomes era o marqueteiro do Lula nas campanhas passadas. Ele sabe onde atacar. Continuando, como se não bastasse, os identitários representam uma nova esquerda que suporta Lula, mas não o ama. A incompatibilidade do discurso socialista e trabalhista clássico com o da nova esquerda identitária quebra a coesão interna em pontos fundamentais e que pode gerar sérios problemas de comunicação. Então essa esquerda identitária seria basicamente esses militantes jovens, essa galera do progressismo, da nova cultura, rejeição de padrões de família, essa galera que odeia bastante o Bolsonaro, muito representada pelos fãs de Anitta, Pablo Vittar, Felipe Neto e etc. Pessoas altamente ligadas a pautas identitárias, como raciais, feminismo e etc, que odeiam o Bolsonaro. E essa galera até tá com o Lula, mas não tá tanto assim. Porque ele ainda é um velho branco retrógrado, do passado, que não tá por dentro dessas pautas, por mais que ele finja estar. Então ele perde essa identificação com o jovem esquerdista que ele precisava. Antigamente, o jovem esquerdista era aquele operário que tinha que trabalhar na fábrica, que via no Lula um líder forte, que representava os mesmos anseios dele. Melhores condições de trabalho, abaixo aos patrões, pau no cu da ditadura militar. Então esses jovens esquerda raiz, guerrilheiros quase, operários, não existem mais. Hoje em dia é a esquerdinha Nutella. E a esquerdinha Nutella PSOL não tá tão com Lula assim como os operários estavam. 10º e último ponto. Lula não acena para o futuro, mas para um revisionismo do passado. O discurso petista não traz novidades, uma visão renovada de Brasil, apenas um repúdio aos pequenos avanços econômicos e sociais conquistados em outros governos e um sentimento de vingança contra opositores reais ou imaginários. Se essa falta de propostas não é suficiente para tirar o apoio dos jovens a Lula, pode tirar a energia deles para militar, fazer campanha nas ruas e conquistar votos. Então, exato, apesar dessa galera jovem ainda estar com Lula por odiar o Bolsonaro, eles não estão engajados o suficiente para vestir a camisa do Lula e do petismo. E o Lula precisa desse engajamento para essas pessoas fazerem número nas manifestações. Você vê o comício do Lula, tá tudo nas regras de distanciamento social do auge da pandemia. Tem pouca gente assistindo as entrevistas dele. Ele não tá conseguindo ser mais carismático. Tem problemas de comunicação com os jovens. Tem problemas de identificação com os jovens. E além disso, como ele bem citou aqui, ele aponta para um revisionismo do passado. Essa galera nem estava viva ou consciente e politizada nessa época. Como que você vai ficar apontando que antigamente era tão bom se essa galera que você precisa que vote em você nem sabe como era antigamente? Bom, galera, e fica por aqui a minha análise dos 10 pontos de por que o Lula pode perder as eleições. Se inscreva no canal para mais análises do mundo político nesse período de eleições. Espero que tenham gostado dos meus comentários. Críticas são sempre bem-vindas. Comente aqui embaixo que eu estarei lendo e conversando com vocês. E por hoje é isso, até a próxima. Fui! E se inscreva no canal.